Eu já fiz isso. Senhor, te Tá louvamos, gravando, né? te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa noite. Mais Amém. uma oportunidade de voltar nosso coração a Ti. Nós somos gratos pelas Tuas muitas misericórdias. Nós Amém. somos gratos pela Tua bondade. Como o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, Amém. porque o Senhor nos permite esse dia mais para te lembrar, para o Senhor também nos lembrar do que o Senhor fez na Amém. cruz por nós. Obrigado por tão grande Isso. salvação. Nós somos gratos por essa salvação que é tão real para nós. Obrigado Amém. também, Senhor, porque o Senhor, através da tua palavra, tem alcançado os irmãos. Amém. Teu falar é tão importante para nós. Prossiga a nos falar, fala a nosso coração. Teu falar produz, assim como foi na igreja nos Tessalônicas. Essa palavra não voltou vazia. Assim também, Senhor, que a tua palavra não volte vazia. Faça aquilo que por ela foi proposta. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Então, vamos para a segunda carta, sempre com aquela disposição no coração de receber do Senhor aquilo que Ele quer nos trazer essa noite, né? E, assim como eu disse na primeira carta, simplesmente eu vou fazer uma leitura. A reunião, a comunhão está aberta para todos nós. Se algum irmão quiser interromper e trazer algum sentimento do coração com relação àquilo que está sendo escrito, está aberto para todos nós, tá bem? Amém, Então irmão. vamos lá no capítulo 1, então, e vamos começar do início, no verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do nosso e do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito da abertura de Paulo nas cartas, né? E na primeira não foi diferente, e na segunda vai se repetir. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Isso aqui é uma alegria para nós, né? E isso daqui é o que eu espero que o Senhor tenha alcançado no coração de cada um de nós, a ponto de cada um de nós ter esse privilégio de perceber nos irmãos que a fé de cada um cresce sobremaneira. E assim eu espero do Senhor que o Senhor alcance isso a cada dia, em cada um de nós, para que a nossa fé aumente e ela transborde a ponto de ser perceptível para quem nos cerca. Amém. Pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso muito amor de uns para com os outros vai aumentando. E esse amor, que é da parte de Deus, aumente também o nosso coração para valorizarmos cada um dos irmãos e amá-los com aquele amor que procede do Pai Celeste. O amor então, o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu vou parar um pouquinho no verso 4, porque o verso 4 tem muita coisa aqui. Ele tem aqui, ó, uma coisa que me despertou: a vossa constância e fé. Isso me reportou lá para Filipenses, no capítulo 2. Então eu queria ler com os irmãos essa constância e fé dos irmãos, expressa lá em Filipenses capítulo 2, do verso 12 em diante.
né? Que essa constância na fé é o desenvolver da fé de cada um dos irmãos, né? Então, no verso 2 lá no capítulo 2 o verso 12 em seguida, de Filipenses, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E pelo que é expresso por Paulo lá na carta em Tessalônica, nessa segunda carta, os irmãos vêm desenvolvendo a salvação deles. Essa constância e fé deles não deixa de ser esse desenvolvimento, né? Com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. E essa fé dos irmãos, ela foi percebida por Paulo, né? E também foi percebida por outras igrejas na primeira carta, que foi Macedônia, Caia e toda a Judéia. Então, ele continua lá, fazei tudo, e eu acredito que esses irmãos faziam dessa forma, fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como os luzeiros no mundo, perseverando, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não me glorie de que não corri em vão. Eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, eu acho que esse esforço, esse empenho de Paulo em levar a palavra de Deus para os irmãos de Tessalônica, ele se cumpriu. E tanto é que Paulo mesmo dá testemunho da fé deles. E isso tem ocorrido em cada um dos irmãos, né? E também outra coisa que destaca para mim no verso 4 são as perseguições e as tribulações que cada um dos irmãos suportou ali na jornada deles. E isso me reportou lá para Tiago, no, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, ele vai falar assim no verso 2: Meus irmãos, para mim esse sentimento aqui era dos irmãos de Tessalônica, porque eles passaram provações e, e perseguições, né? E diz aqui: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E como eles passaram por perseguições lá, e o testemunho da fé deles é bem destacado por Paulo, eu tenho certeza que eles foram perseverantes, né? Ora, a perseverança, ela tem uma finalidade, que se cumpriu neles também. Ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É assim, dado aquilo que os irmãos, eu quero lembrar que assim, quando Paulo menciona o bom estado da fé dos irmãos, eu sempre levo em consideração a gente estar firme, sempre firme, inabalável naquilo que a gente alcançou. E eu acho que a gente tem que se empenhar em alcançar cada vez mais. Então, naquilo que os irmãos alcançaram, eles foram irrepreensíveis, né? Como fala lá em Tiago, foram perfeitos e íntegros e nada deficientes. Eu acho que quando a gente é fiel àquilo que a gente alcança, a gente tem esses predicados aí. Então, como o nosso caminhar ele é longo, né? É durante o tempo que a gente está vivo, e a palavra e a nossa salvação ela vem sempre se desenvolvendo, né? Cada dia mais a gente vai conhecendo o Senhor, e vai sendo santificado e a luz vai brilhando mais e mais, como a luz da aurora, né? Então, esse destaque para mim das perseguições e tribulações é porque eles suportaram isso com alegria e avançaram na fé. Então, a gente tem que ter o mesmo sentimento
de toda a palavra acolhida no nosso coração, ela não se fazer por esquecida durante o momento que a gente está passando por alguma perseguição ou tribulação. Nós temos como nós vamos ver no texto aqui, essa tribulação e perseguição é sinal evidente do reto juízo de Deus. E isso é importante para nós, né? Porque uma vez confirmado, a gente está num degrau a mais acima da nossa fé. E a cada momento a gente vai subindo mais e mais essa escada e vai ficando mais fortificado com a palavra, né? E as coisas não vão nos abalar facilmente. Então, no verso 5, inclusive está escrito, né, de 2 Tessalonicenses, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, o sofrimento do cristão é um paradoxo isso, né, acredito eu, é para ser alegre, né? O sofrimento com alegria, né? Eles andam juntos ali, né? Você é perseguido, mas porque você contempla uma pátria superior, você se alegra sabendo que você tem uma esperança, né? E o seu coração é confortado por aquilo que você está aguardando, que é a manifestação do nosso Senhor, né? E a nossa manifestação com Ele em glória. Então, quando nós passamos pelo verso 5 aqui, reto juízo de Deus, ele também me reporta lá para 1 de Pedro, no capítulo 4. Essa palavra me reportou para lá, irmãos. No capítulo 4, eu acho interessante que 1 de Pedro, capítulo 4, ele vai conversar juntamente com a segunda carta da Tessalônica, do verso 5 até o verso 9. Se vocês preferirem, eu leio primeiro todo o verso 5, 7, 6, 7, 8 e 9 de Tessalônica, e depois a gente vai para Pedro. E a gente pode ficar voltando aqui e ver a ligação que há entre os dois textos. O que vocês preferem? Pode ser? Pode ser, tá bom? Então vamos lá. Vou repetir o 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, a base é o juízo, tá? O juízo para a casa de Deus e o juízo para quem não está na casa de Deus. Essa ligação lá com 1 de Pedro. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. De fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos em seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então vamos lá para Pedro, para a gente ver esse quadro. 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 12 até o 19. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Esse primeiro verso 12, a base dele é o reto juízo de Deus, tá, irmãos? Pelo contrário, irmãos, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória os alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. É isso aqui, irmão, que tem que falar no nosso coração. Se existe alguma injúria que esteja afetando cada um de nós, lembre-se, irmãos, que nós somos bem-aventurados, porque nós estamos sofrendo por causa de um grande propósito, por causa do reino de Deus.
Então, para nós, o que fica de lição é que nesse mundo, o Senhor mesmo já falou para nós, nós vamos passar por aflições. Mas o Senhor falou para nós também, para nós termos bom ânimo, que Ele venceu o mundo. E se estamos em Cristo, certamente somos vencedores também. E essa vitória, ela nos é garantida por meio da palavra do Senhor e por aquilo que Ele realizou na cruz. Então, sejamos esses homens que perseverantes na fé, sempre com bom ânimo, sempre embraçando o escudo da fé contra os dados informados do maligno. Tá bem, irmãos? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós, olha o que repousa sobre nós, irmãos, o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Aqui chegamos no verso do juízo, tá, irmão? E aqui nesse verso 17, ele inclui nós que cremos e aqueles que não obedecem ao evangelho que está no capítulo 1 da segunda carta de Tessalonicenses, tá? Que esses sofrerão penalidade de eterna destruição, fala lá do Senhor e da glória do seu poder. Então, existem essas duas pessoas aqui, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E essa prática do bem me fez lembrar agora que o nosso trabalho no Senhor não é vão, tá, irmão? Certamente Amém. receberemos da parte do Senhor o galardão, Amém. né? Aleluia. Então, irmãos, vamos dar continuidade lá na carta, né? O verso 11 diz assim: Por isso também não cessamos de orar por vós, né? Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Qual que é o destaque para mim nesse verso aqui, irmão? Foi em ele estar orando para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, do seu chamamento. Então, é muito importante para Deus o nosso chamamento, né? Ele nos chamou para a sua glória, ele nos chamou para ser parte da sua família. O seu filho pagou um preço altíssimo para isso, morte e morte de cruz. Então, a nossa vocação, ela me reporta para o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Ele diz assim, o verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. Então, aleluia por esse Cristo que cumpriu toda a vontade de Deus com a finalidade de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E isso tudo ocorre no nosso coração por meio da sua palavra, que o Senhor deixou para cada um de nós. A palavra do Senhor é nossa força. A palavra do Senhor é que nos estimula a viver para Ele. A palavra do Senhor é que nos dá uma esperança. A palavra do Senhor que nos traz confiança em viver para Ele, ainda que estejamos nesse mundo tão conturbado,
tão destruído, tão corrompido, né? Mas nós estamos aqui firmes. Por quê? Porque temos o Senhor, temos a assistência do Espírito Santo, temos a palavra do Evangelho que nos supre em toda e qualquer dificuldade que tenhamos. Não nos deixa com o coração abatido. Seremos abatidos só se não estivermos com o foco no Senhor. Quando estivermos desfocado, aí nosso coração ficará abatido e sentirá qualquer dardo do inimigo. Por quê? Porque abaixamos a guarda, porque não estamos contemplando aquele que nos guarda de todas as tentações do Verdade. inimigo, do diabo. Então, irmãos, esse texto, essa palavra vocação, também leva nós lá para o verso 13, para o verso 13 do capítulo 2 da carta que nós estamos lendo. E lá Paulo fala assim para cada um de nós: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, Irmão Pagano Velho, irmãos. só, uma coisinha, como que ficou muito claro, 1 Tessalonicenses, o versículo 8 aí, né? Baseado com 1 Pedro 4, 18, 19, né? Você diz a segunda carta, capítulo 1, verso A 8, como? correlação muito semelhante. Sim. É porque vai trazer vingança, né, irmão? Isso. Muito bom. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor. Você vê como é importante, irmão, a nossa obediência a Deus, né? A nossa obediência nos garante a entrada para o reino. A nossa negligência o que promove a nossa negligência? Ira de Deus, né? Então temos que estar sempre atentos a cumprir a vontade de Deus, e para cumprirmos a sua vontade, precisamos conhecer a palavra de Deus e estar em obediência a ela. Mas lá no verso 13, irmão, a palavra vocação também me reportou para lá, tá? Que diz assim, do capítulo 2. Deixa eu parar. Isso. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para que também vos chamou, olha lá, o chamamento, a vocação, para que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A finalidade do evangelho, irmãos, é para que nós alcancemos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei de que forma? Firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, irmãos, assim, os destaques que eu busquei aqui dessa introdução de Paulo na carta, dando o testemunho da fé dos irmãos, era o maior destaque. A gente sabe que toda a carta, como até o irmão Heber ele frisou bem na comunhão que nós tivemos na segunda-feira, Paulo sempre tem essa direção. Primeiro, né, irmão? O irmão Heber comentou de trazer conhecido aquilo que sobressai nos irmãos, né, a fé deles com relação à obediência deles na palavra, naquilo que foi introduzido para cada um deles.
E depois sempre tem a parte da correção. E no capítulo 2 mesmo, ele vai falar com respeito lá à vinda do nosso Senhor, e deixa bem claro, e está orientando os irmãos para que eles é, saibam como se comportar diante do que vai ocorrer, né? Então, é assim, eu trouxe na primeira linha aquilo que eu gostaria de destacar, que tanto na primeira carta como na segunda, a minha alegria foi o destaque da fé dos irmãos. Agora, nós, em comum aberto aqui, podemos trazer aquela parte de exortação que Paulo sempre quer trazer lembrado aos irmãos dos fatos que ocorrem e dos fatos que ocorreram, né? Então, eu posso seguir no capítulo 2 a partir do verso 1, e a gente avançar na carta, mesmo porque a carta tem 3 capítulos só, né? Mas o encargo na questão da alegria do coração, ela foi passada, tá bom, irmãos? E a gente pode continuar aqui aberto, vocês podem interromper a qualquer momento, mas a gente pode continuar na leitura aqui. No capítulo 2, verso 1, ele vai tratar desse assunto a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Agora vem a parte de exortação, que é uma parte também bastante importante para nós, para a gente estar sempre localizado com essa questão, né? Estar em sintonia com isso, né? Não achar que, tá perto, tá longe. Não. Vai se dar nesse momento, nesse relato aqui, ó. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, já tem a direção para nós aqui. Não, a vinda do Senhor não acontece antes dessas coisas. Que coisas são essas, né? Lidas aqui. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual, filho da perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, né? Se Paulo está chamando atenção nisso, é porque havia algum ruído com relação a isso, né? Os irmãos podem até me ajudar nessa parte aí, porque se ele está trazendo esse assunto para eles, é porque já houve uma primeira passagem, não está relatado para nós aqui, mas o texto diz isso para nós, né? E parece que estava tendo algum ruído, algum movimento ali, e Paulo está exortando eles de que, olha, não vai acontecer enquanto não vier a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Eu não recordei isso com vós, e agora sabeis que o que detém, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, ele fala lá na época já, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, tem aqui no verso 10 uma importância, o acolher o amor da verdade para ser salvo.
esse é o nosso caminho. Nós temos que acolher a verdade para alcançarmos a salvação. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então há um risco que cada um dos homens que estando na fé correm. Se nós não acolhermos o amor da verdade para sermos salvos, a gente pode ser enviado a operação do erro para o coração de um homem. Mesmo ele tendo contato com o Senhor, estando na fé, se ele se desviar, se ele não der atenção para a palavra, se ele não acolher essa palavra, a operação do erro é certa. E aí, eu tenho certeza que essa operação do erro vem para ele e ele ainda usa da palavra para poder. Ele ainda usa a palavra, ele ainda fala sobre o evangelho, mesmo estando no erro. E perverte o coração de muitos outros irmãos. Então é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, eu acho que a gente pode ir para o capítulo 3, né? Porque praticamente a gente já leu o 1 e o 2, e a gente vai para o finalmente, que é o 3. Mas eu não queria, de certa forma, perder o foco daquilo que trouxe no meu coração. Por isso que eu estou perguntando para os irmãos se convém ou não ler o restante da carta, porque o capítulo 2 que eu li agora, do 1 até o 12, ele está fora do foco daquilo que trouxe no meu coração a alegria da fé dos irmãos. Né? Está trazendo ali uma correção para eles, que tem a sua importância, tem a importância para nós também, mas não é o foco daquilo que eu queria falar. Então, se os irmãos tiverem liberdade e quiserem compartilhar alguma coisa com relação à fé dos irmãos, não só daqui dessa carta, mas de qualquer outra carta, os irmãos estão abertos aí e livres para cooperar com essa questão, tá? Então, Amém. fico aí querendo um posicionamento dos irmãos, se eu sigo na leitura ou se a gente pode partir para o nosso compartilhar em cima do foco principal, que é destacar a fé daqueles que servem a Deus. Eu acho que isso aí, irmão, esse ponto é tão importante aqui, a questão da confirmação da fé, né? Seria interessante a gente abordar mais, porque quando você entra na questão lá de esse último, o capítulo 2 que eu vai falar ali, é bem abrangente, né? Que não é mal também. Sim, Mas como o irmão expressou, vai tirar aquele foco inicial pela qual o irmão trouxe, né? E é riquíssimo sim. isso aqui também desenvolvendo. É claro, aí os irmãos consideram, né? Pode continuar também. Bom, vamos fazer o seguinte, irmãos. Acho que Eu deveria vou, continuar. eu vou ler então o capítulo 3, então, que é o Porque último Amém. é capítulo uma do carta livro. que está trazendo, é uma carta aqui que está trazendo encorajamento, né? Está sofrendo perseguição, né? E eu acho que a carta toda, né? Especialmente para eles, e eu acho que serve para nós também, né? Com certeza. Ok, então. Vamos lá, então. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Ele está destacando os irmãos lá ainda, tá vendo? E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então, Paulo, aqui no capítulo 3, ele ainda enfatiza, né, a condição dos irmãos, né? E está alegre com isso, né, em dizer essas palavras. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Aí ele vem mais
para uma parte da exortação agora. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Isso aqui também é um alerta para nós, né? Tá vendo? É uma exortação, né, que ele está trazendo. Por quê? Porque existem irmãos dessa forma. E não é só no tempo deles. No nosso tempo também existe. E aí vamos ver como que Paulo fala para que nós, como que é para nós procedermos em relação a isso, né? Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, né? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. Então, a nossa parte é essa, ó, da exortação. Se a gente deparar com um irmão que está desordenadamente, andando desordenadamente, é para a gente advertir o irmão, né? E não é para sermos inimigo dele, para não considerarmos esse irmão como inimigo, apesar de estar andando desordenadamente. Mas é para fazer a devida correção, né? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja convosco, com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, irmãos? Tem uma e tem duas cartas aí que nós podemos extrair aí no nosso compartilhar, toda a parte da fé dos irmãos, a perseverança dos irmãos em meio a perseguições e tribulações, e também cada exortação que Paulo trouxe para a igreja, corrigindo aquilo que estava inadequado, né? Amém. Amém. Amém.